Sejam bem-vindos a mais um Legacy Podcast. Eu sou o Caio Barbosa e ao meu lado minha queridíssima esposa Bruna Barbosa. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio número 9. E hoje estamos com Renan. Então, Renan Demari. Demari, perfeito. Renan Demari, ele é hoje o sucessor do escritório de contabilidade Demari Contabilidade, Perfeito. que tá indo aí com 38 anos de história. Isso aí. Pô, é Muito quase tempo. meio século, meu. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Legal. E assim, é legal também que é tanto você quanto a sua irmã, os sucessores do Isso. escritório, Uhum. e o seu pai ainda tá na ativa. Claro. Cara, é engraçado isso. As pessoas perguntam, pô, seu pai já saiu? Eu falo, não. E o que ele faz lá dentro? Eu falo assim, cara, hoje ele tá realmente na parte do conselho, mas é muito bom porque meu pai foi um cara sempre tinha uma cabeça muito aberta. Então, o que a gente veio construindo desde quando eu e minha irmã entramos foi algo que ele deu muita liberdade, mas com uma visão, por ele já ter passado muitos problemas anteriormente, ele sabia, ó, não vamos por esse caminho, vamos por outro. Então, ele sempre mostrava ali as sinalizações para esse crescimento ser um crescimento estruturado. Legal. E eu falo assim, né? Minha mãe, ela ainda tá lá no escritório. Uhum. Minha mãe, ela é o Contas a Receber, só que ela trabalha da praia, provavelmente de biquíni, a hora que quer, do jeito que quer, como quer, quando quer, o quanto quer. Pô, maravilha. Não que ela não trabalhe, Uhum. mas são essas condições. Ela dá conta do financeiro do Contas a Receber, mas é uma aposentadoria remunerada, Boa. né? E assim, eu acho que é mais que merecido. Pô, Total. nossos pais já lutaram anos e anos e anos, e eles merecem ter esse descanso, eles merecem Com tirar um certeza. pouquinho o pé, aproveitar um pouquinho mais a vida. E que bom que ele conseguiu criar e treinar os dois filhos para suceder o escritório. E que bom também que deu muito certo o casamento entre você e sua irmã, porque ela é a parte operacional e você é a parte comercial, né, Renan? Cara, acho que isso é o melhor cenário de acontecer realmente é essa divisão, né? E eu brinco, sempre quando eu vou apresentar o escritório, né? Então, escritório familiar e tudo mais, e eu brinco que ele teve a sorte de ter dois filhos doidos de quererem virar contadores. Isso é difícil. Pô, já é difícil você conseguir fazer o seu filho seguir no mesmo ramo que você. E ainda mais os dois ainda. O que meu pai me ensinou muito era que eu tinha que provar que aquilo ali ia dar certo, né? Então não era assim, só me traz, eu vou aceitar o que você quer e pronto, acabou. Então eu tinha que mostrar. Então, e aí algo que eu aprendi, que eu faço até hoje, por exemplo, se eu quero implantar qualquer coisa dentro do escritório, hoje eu faço uma apresentação, todos os benefícios, o custo e tudo mais, o que a gente vai estar ganhando, mostro para eles, e aí sim eu consigo aquilo que eu quero. Então eu tenho formas de conseguir, né, aquilo. Então, coisas que aí isso faz eu ter um filtro anteriormente, né, saber realmente se é legal ou não levar a gente seguir naquilo. Então aquilo aí já me ajudou muito. Então, Até você não vai pela empolgação. Não vai você pela também empolgação. faz toda essa análise antes. perfeito. E eu sei que ele ia vir com N perguntas pra cima de mim, né? Pô, mas e se a gente fizer aquilo? Se a gente fizer isso? Então eu já tinha que vir realmente preparado. Então isso me ensinou a me preparar para apresentar para ele e saber os pontos positivos daquela atitude que eu queria tomar dali em diante. Boa. E eu queria saber, Renan, porque assim, cara, o meu pai, seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 66. Igual, muito parecido com o meu. Meu pai, ele faleceu em 24 com 67. Uhum. Então ele ia fazer 70 esse ano. Cara, como não faz parte do mundo dele o que a gente vive na MLS como um todo, e redes sociais de modo geral, meu pai ele sempre foi muito resistente no seguinte sentido. Eu falei pra ele, tava mó animado, tinha feito um curso do Thiago Nigro, Aham. e daí fechei o curso, no final do curso tinha lá um jantar no escritório dele, que estava inaugurando, foi lá no comecinho da pandemia. E eu fiquei mó animado que eu ia, tipo, paguei lá R$1.000 pela noite. Daí eu falei isso pro meu pai, ele falou, nossa, você é muito trouxa. Eu falei, caramba, pai, por quê? Meu, você vai pagar R$1.000 pra conhecer um cara? Eu falei, ah, pai, sim e não, tipo, beleza, é legal ir lá, conhecer ele e tal. Provavelmente o que eu vou ouvir não é nada diferente de tudo que ele já fala na internet, mas eu tô interessado nas outras pessoas que vão lá. Uhum.
Daí ele, meu, você é muito trouxa, você não dá valor pro seu dinheiro. E daí eu fui lá nesse evento, meu pai não, desculpa. Eu fui lá nesse evento e eu consegui fechar um cliente, isso faz acho que uns 4 anos. Eu consegui fechar um cliente e é nosso cliente até hoje. Olha que legal. É. E ele já trouxe outras indicações e tal, mas daí naquele dia virou a chavinha pra mim. Falou, pô, se eu invisto R$ 1.000 pra estar num determinado ambiente e, cara, na contabilidade a gente tem um LTV altíssimo. Muitíssimo, sim. Então se eu conseguir um cliente que ele me paga hoje R$ 1.000 por mês, se eu for num evento desse toda semana, tiver um cliente novo toda semana, meu, se paga demais. Claro. E daí, nesse momento, eu virei pro meu pai e falei, pai, olha, pai, Edu é o sócio do meu pai, do escritório. Eu falei, eu não sei porque vocês nunca foram um comercial ativo. Ok, direito de vocês, sim. mas, sinceramente, é uma opinião burra. Eu vou começar a ser um comercial ativo, vocês querendo ou não. Só que é o seguinte, eu defini lá uma meta que se eu sozinho aumentasse a quantidade de clientes em 50% a mais, eu queria uma participação no escritório. Uhum. E eles toparam, tal. No primeiro ano, essa meta era para 4 anos. Que eu falei de ciclo olímpico, que eu já segui o Joel naquela época. E eles toparam. No primeiro ano, eu fiz 50% da meta total. Caraca. Então, tipo, eu dobrei a meta. Uhum. E daí tava animado, tal. Daí meu pai acabou falecendo e... Enfim, daí acabei sucedendo o escritório. Sim, sim. Mas o ponto é... Cara, hoje eu tenho muita clareza de que eu só entrei na MLS, no Fire, porque meu pai tava falecido. Porque se ele tivesse vivo, eu não ia bater de frente dele e entrar. Sério? É. Acho que varia muito, né? Depende muito. Porque, por exemplo, eu não sei quem pagou o Fire, se foi a empresa ou se foi você. Eu iria entrar de qualquer forma. Uhum. Eu só queria saber se quem ia pagar o escritório ou eu. Mas eu ia entrar de qualquer forma. Legal, show. Essa era uma coisa que eu tenho, né, junto ainda. Então, por exemplo, se eu fosse entrar dentro da MLS sozinho, hoje eu não conseguiria. E aí eu precisaria dele. Mas aí eu sou uma pessoa de muita estratégia. Tudo que eu faço na minha vida é muito bem pensado, né? Então... E aí a mesma coisa eu utilizei para conseguir entrar no Fire. Eu já sabia como que era o Fire, eu já sabia quem que era o Johnny, eu sabia que ia ser coisas que ia agregar na minha vida. Então o que eu fiz? Cara, vou levar meu pai e minha irmã. Então, quando eu cheguei lá, eu já fui enchendo a bola deles. Tinha acabado de lançar um podcast do Caio Carneiro com o Johnny. Tá. Mandei pros dois. Olha aqui esse podcast da Carla e tudo o que, pra minha irmã já ir se adaptando ali, com o mundo e tudo mais, entendendo a história por trás. Então, eu vou fazendo aquela estratégia. Porque eu sabia que aquilo ali ia ter um retorno muito legal pra mim. Não sabia o que era direito. Sim. Quem tá por fora da MLS, quem enxerga, não entende isso, não né? Entende. Esse mundo que a gente vive. Mas eu tinha muita consciência que, cara, é uma coisa que ia ser muito boa. E aí levei eles e aí foi lá na hora do almoço, o pai falou assim, vocês querem entrar, né? Aí eu olhei pra minha irmã e falei, cara, óbvio, vamos entrar. Ele falou, não, vamos investir, vamos postar. Que legal. Só que, obviamente, assim que a gente fechou, à noite ele já mandou, quero saber como que a gente vai pagar. E aí foi, todos os dias, a gente precisa pagar isso, precisa pagar isso, precisa pagar isso. E aí começa a você ver o resultado, porque você começa a colocar em prática aquilo que você vai aprendendo, você começa a fazer negócios com a galera ali de dentro. Então, hoje o meu Fire estava pago. A gente conseguiu pagar ali, a gente entrou no começo de novembro, né? Tá pago. O clube tá pago. Aí o que aconteceu? Apareceu O anual, né? o anual. O que aconteceu? Veio a trinca. A mesma coisa tá acontecendo com a trinca. Fiz a mesma estratégia. Comecei a lançar pro meu pai, e aí surgiu o convite pra gente ir num evento da Trinca, para que eles iam fazer lá no Vence. Uhum. E aí meu pai falou assim, não vou. Falei, por que você não vai? Não, por que eu vou fazer lá à noite, no Itaim à noite? E meu pai mora no Anália Franco, do outro lado. Ele falou, não vou pegar trânsito. Eu falei, vamos, pai, a gente não vai comprar nada. Meu pai, no fundo você não quer ir porque você sabe que se você for, você vai comprar. É isso. Aí chegou lá... Ele é tão bom do comercial que ele vende primeiro pro pai dele. É isso. Porque você precisa vender pra dentro. Todo mundo que tá ao seu redor tem que comprar a ideia contigo. Se as pessoas não comprarem ideia contigo, você não vai conseguir evoluir. E isso é da minha família, a mesma coisa eu replico pra dentro do escritório. Então no dia que a gente fechou o Fire, no dia seguinte, eu e minha irmã já estava com um planejamento ali montado, que a gente montou à noite, como que a gente ia apresentar pro time. Como que eu vou falar pra eles esse investimento? Foi, querendo ou não, foi o maior investimento que a gente fez, assim, em educação.
Porque é um investimento que você não enxerga, Sim. né? Fisicamente. É algo que, cara, vai depender de você e é você 100%. Então você faz as coisas ou você faz. Pra equipe ver, porque também, como eles iam começar a ver a sua mudança, eu, tipo, o que tá acontecendo com o Renan? Por que agora ele só tá participando de mentorias e aí ele vai gravar Por que ele não tá podcast? aparecendo aqui Por no que escritório? ele tá na rua? Você entende? Tipo, isso foi uma das coisas que é um trabalho que eu faço até hoje ainda com o meu pai, disso, que é aquilo que o Caio falou, vou ir pra rua. Se eu for toda semana e eu pegar um cliente, cara, o investimento que eu tô fazendo, eu já tô pagando. Então, foi onde comecei a entender, ter essa virada de chave. No final do ano passado, eu fui num evento do Davi Braga, justamente para conhecer, mas comecei a ser muito intencional. Cara, lá eu fechei 3 contratos. Boa. Sabe, não, foi um evento gratuito, que eles queriam, obviamente, vender a mentoria, vender todo o negócio dele, mas eu consegui fechar 3 contratos com o pessoal que tava lá. Entende? Então, tipo, aí foi aquele dia, que foi logo um mês depois que eu fechei o Fire, que eu vi, cara, olha, intencionalidade, eu ir lá realmente, a forma que eu vou apresentar, como que eu vou vender, consegui provar pro meu pai. Ele sentiu ali, ele falou, pô, que legal, olha. O antes e depois. O antes e depois. E aí foi quando ele começou a ver que realmente aquele movimento ia dar certo. É assim, uma coisa que eu afirmo é que a partir do momento que você paga um boleto e é um boleto alto, a sua cabeça pensa de uma forma diferente. Completamente diferente. Por isso que, assim, no meu caso, né, com o mentor da MLS e antes da MLS, eu que defino a negociação. Depois da MLS, o formato deles acabou. Não adianta eu querer oferecer para alguém por permuta, por um valor baixo e o ROI que ela vai ter. Meu, é aquele valor e pronto. Porque se a pessoa não coloca o valor, o investimento em risco, ela não faz pra merecer. Não vai. Concordo. Né? E assim, eu queria ouvir de você quais negócios você fechou dentro do Fire que ajudou a contabilidade a pagar um investimento. Em que sentido? Quem são as pessoas? Parcerias ou cara, novos clientes. A partir do momento que você... Acho que no nosso mundo, né, é muito difícil você pegar indicação, para começar. Você conseguir indicações para você indicar para os seus clientes, né? Porque você entra no Fire ou em qualquer outro tipo de clube, você começa a participar dentro de um ecossistema que você tem N braços ali dentro. Então, por exemplo, hoje eu não trabalho com a parte de recuperação tributária. É uma coisa que a gente tinha um certo preconceito anteriormente. Pô, quem quer fazer isso quer tirar dinheiro seu. A gente tinha esse certo preconceito. Hoje eu consigo oferecer isso pro meu cliente com um parceiro fazendo, entendeu? Então você começa a aumentar o seu leque de opções, de produtos que você consegue oferecer e vender pro seu cliente, pro seu próprio cliente. Porque a gente sabe que o custo de aquisição de cliente está muito caro, né? E aí você precisa só... O mais barato fica quando você consegue trabalhar dentro dos seus próprios clientes. Sim. Então quanto mais produtos você tiver, mais você ganha dentro da sua própria comunidade. Então a gente entendeu muito isso. E aí, na questão dentro do Fire, cara, a gente conseguiu fechar logo de cara com questões de aprender a você criar, primeiro, conexão, segundo, você comprar. Primeiro você tem que comprar do outro para o outro comprar de você. Isso eu não tinha muito essa consciência. E isso foi uma coisa que me destacou muito no Fire. Muito. Cara, isso faz uma diferença muito grande, porque quando você compra, meio que no subconsciente da pessoa, ela está te devendo alguma coisa. Sim, e também além disso, tipo, por exemplo, as melhores parcerias que eu tenho dentro do Fire, eu também sou cliente. Uhum. Porque você imagina, vamos supor, eu vou oferecer pra você, um cliente meu, seguro de vida. Perfeito. Tá, Caio, pô, legal. Você tem seu seguro de vida? Não, não tenho. Então por que você acha que é importante pra mim, cara? Não sei. Uhum. Perdeu, esquece, nunca mais vou falar com você sobre seguro de vida de novo. Sim. Agora, a partir do momento que eu tenho e que eu entendi os motivos pela qual eu tenho, eu vendo pra você muito melhor. Com certeza. Com certeza, concordo. Confiança, né, querendo ou não. Como você tá utilizando o que você tá consumindo, pra você indicar pra uma outra pessoa, você se sente mais confiante, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com isso. Se você não usufrui daquilo, como que você vai indicar pro outro?
né? Eu odeio indicar se eu não tenho a certeza absoluta que a pessoa vai conseguir prestar um bom serviço ou vai vender um bom produto, né? Acho que a maioria das pessoas devem ser assim, mas se a pessoa não é assim, vende só por ganhar um dinheiro, porque tem muita gente aí, sabe? Sim. Vou te indicar, ganhar uma comissão. Cara, pra mim não dá certo. Porque você perde credibilidade do outro com você mesmo, Sim. né? Então eu prefiro não indicar ninguém e aí depois a gente vai vendo, do que eu indicar e a pessoa não der certo. Sim. Né? Então, uma coisa que eu deixo muito claro pra todo mundo que eu faço parceria é o seguinte, eu falo assim, eu falei, pessoal, sempre que eu recebo uma indicação, principalmente do ecossistema da MLS, independente do tamanho desse cliente, eu trato ele como se fosse um dos meus principais clientes. Porque eu pisar na bola com esse cliente pode me fechar muitas e muitas portas. Com certeza. Então, assim, tipo, vamos supor, a gente tem a parceria de recuperação de crédito tributário. Cara, eu não vou esperar que você me passe seu melhor cliente de cara. Eu sei que os primeiros clientes que você vai me passar, não são necessariamente os melhores, são os que você tem a melhor confiança, credibilidade com eles. E também os que aparecem ali na hora. Sim. Independente se o potencial de recuperação ele é pequeno, eu vou dar atenção como se fosse um cliente para recuperar milhões. Porque eu não dar atenção para esse cliente, que vamos supor, uma recuperação de 20 mil reais, pode fechar a porta para um cliente de milhões. É isso, e porque as pessoas, às vezes, elas acabam não tendo essa visão e aí não conseguem oferecer um melhor serviço e aí acaba fechando realmente. Hoje, por exemplo, eu acho, em particular, né, eu acho muito absurdo aquelas contabilidades que trabalham com todos os tipos de empresa, mas não atendem bem um MEI. Cara, eu tenho tantos casos de MEI que entrou no escritório que foram crescendo, ainda mais na pandemia, tipo assim, o cara era MEI, começou a faturar 1 milhão, 2 milhões por mês. Caramba. De tanto que ele cresceu, tipo, na pandemia, por questões do Mercado Livre e tudo mais, o cara cresceu absurdo. E ele cresceu comigo. Bom. Entende? Então, assim, eu invisto muito nos MEIs. Os MEIs falam muito da minha forma de atendimento, porque quando ele pode não trabalhar agora, ele pode abrir somente a MEI agora, porque o MEI ele consegue, né, trabalhar, não tá com a contabilidade, mas se ele vai desenquadrar, ele vai procurar quem? A Demari. Ele fala assim, Renan, olha, eu tô precisando, vocês me deram um bom atendimento, quero desenquadrar, como que eu faço? E aí eu começo uma nova história com ele. Sim. Então é a gente poder valorizar qualquer tipo de cliente, não importa o tamanho. E as pessoas não conseguem ter essa visão. Não conseguem ter uma visão futura. Ela quer ter uma visão do agora. Boa. Né? E daí, assim, me conta um pouquinho mais, que você falou, assim, muito brevemente, da decisão aí coletiva da família, da empresa, em se tornar um dos braços contábeis da Trinca Contábil. A gente é uma empresa que a gente atende todos os tipos de atividades hoje no mercado. Nunca pensamos em nichar o nosso escritório. E a partir do momento que a gente começa a ver que o nicho, você trabalhar com nicho, né? Nichamento, é a palavra que fala? Sim. Trabalhar com nichamento? Nichado. Boa. Trabalhar nichado te dá uma especialidade muito melhor naquele assunto, você consegue ser autoridade naquele assunto, começa a aparecer coisas maiores para você, a gente começa a mudar um pouco a nossa visão. E querendo ou não, quando você vai mudar completamente sua operação, você tem um certo receio. Sim. Então, quando começou a surgir a história da Trinca, quem são sócios? Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Johnny Martins, Caio Martins, cara, você tem nomes de peso aqui. Né? Então, e aí você vai ver realmente como que vai ser todo o processo, isso traz uma certa segurança na nossa mudança de operação. A gente tem uma mescla muito grande de atividades. Então, até para escolher, foi uma decisão muito difícil. Qual atividade que a gente vai entrar? Qual é a cadeira que a gente vai sentar? Eu tenho já uma cadeira de educação, a gente tem ali escolas, faculdades, escolas de inglês já hoje. A gente trabalha, a gente sabe que um diferencial muito grande é a parte de folha de pagamento de professor, porque você tem N formas de você poder calcular, porista, aulista, bem cara, chato. É total, é muito chato, muito chato. O sindicato é um sindicato muito específico, você tem muitas particularidades, então é muito complicado. Então, como a gente já tinha isso e sabia que esse era um diferencial, a gente falou, pô, vamos escolher isso. Então, quando surgiu, foi muito engraçado, a gente estava na frente dos 5, e meu pai estava no meio, minha irmã estava numa ponta, estava em outra. Eu simplesmente olhei para minha irmã e falei, vamos entrar. A minha irmã falou um lado, uma cadeira, eu falei outra e eu tinha falado realmente educação. Eu falei, cara, é educação. Porque já tinham outras já cadeiras escolhidas, né? Mas a educação é algo que ela não vai parar de crescer e não tem como acabar.
E a gente está no meio que é a MLS, que é de Exato. clubes de educação, voltados para empresários. Sim. Então, daí pode surgir muitas possibilidades. Então, a gente está pensando o quê? Lá na frente. Então, entrando, vamos ser especialistas na área de educação. Isso já está entrando leads muito bons vindos dali da Trinca, de postagens que eu estou fazendo no meu Instagram. Então, quando eu estou fazendo, já aparece ali no DM. Ah, que legal, eu sou mantenedora de uma escola, quero saber mais. E a pessoa começa a saber. Por quê? Pelo nome que a gente tem da porque Trinca. as publicações que você faz é você e a Trinca Contábil. Nem todas. Nem a gente todas. tem uma certa obrigatoriedade de postagens, né? Uma delas é com collab, na semana. E aí, essa com collab, cara, vai bombar com certeza, só que ela vai te trazer pra dentro do seu Instagram. Então, Perfeito. o seu Instagram tem que ser muito bem feito. Sim. Né? E aí, voltado pra área que você tá nichado. E aí, ali, as pessoas começam a me perguntar no direct. É um negócio assim, meu. O Johnny. Puta, eu admiro demais o Johnny. Eu já falei pra ele, deixo aqui registrado, que basicamente tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos na minha vida, eu devo muito a ele. E honrarei ele enquanto estivermos perto e enquanto ele quiser que eu esteja perto dele. Nesses 2 anos, quantos anos parece que passou pra você? Ah, Me diga você que tá Então. 6 meses praticamente. é. Não, nem 6 meses. A gente tá ali 4 meses, né? 5 meses. Novembro, novembro, outubro. dezembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses e alguns dias. Cara, pra mim parece mais um ano. É. Eu e minha irmã, Não, a gente assim, fala, cara, olha o tanto de coisa que apareceu, a gente tá entrando na Trinca, não tinha nem pensado nisso. Desde que a gente entrou, a gente já contratou 5 pessoas a mais pra trabalhar com a gente, porque começou a entrar mais cliente. E a gente, nem só de cliente, a gente começou a enxergar algumas áreas que a gente que tava faltando, por exemplo, venda, marketing, entendeu? São coisas que você começa a entrar ali, que o Johnny passa, que eles passam e te ensinam ali realmente, que fazem você crescer muito. E aí você começa a andar com gente grande. Cara, o dia que eu estava lá no dia dia que eu fechei, eu esqueci o nome, No Ventes. no podcast com o Alfredo, que foi tá. o dia que eu fechei, você estava lá. E uma das coisas que acho que bateu muito comigo, com meu pai, foi que o Johnny utilizou você como um case de sucesso, ali, Uhum. o tanto que você estava crescendo, e você estava com o seu clube, o tanto que você estava vendendo de mentoria. Então, isso aí brilhou os nossos olhos, falei assim, pô, o cara tá tendo resultado. Sim. Realmente, sabe? Então, Olha ele só. não tá aqui em cima Vou pedir minha comissão dessa venda. São 2 Fire, viu? A minha é da minha Ó. irmã, então... 2 Fire. Vou cobrar isso. Então isso foi algo que fez a gente realmente tomar essa decisão, e aí de lá pra cá a gente mudou muito a nossa cabeça. E, cara, não para, você tá em vários ambientes, e aí você começa a entender que se você estiver estagnado, você não cresce, você precisa estar em um movimento constante, Sim. né? E uma coisa vai levando a outra. Você tá num lugar, as pessoas te chamam pra outro, aí você vai pra outra, as pessoas vão te chamar pra outro, e nisso vai ser um constante É um movimento. ciclo sem fim. Assim, eu diria que em acontecimentos, sei lá, eu diria que foram esses 2 anos, pelo menos uns 5. Agora, na minha mudança, sei lá, as 3 gerações. Que, tipo, eu lembro no primeiro podcast que eu fiz com o Johnny, que foi em junho de 24, que ele me perguntou, Caio, qual a sua expectativa para os próximos 5 anos? Eu falei, cara, Johnny, é impossível responder isso. Porque, assim, tudo que eu pensar, tudo que eu falar, vai ser com base no Caio de junho de 24. Uhum. Cara, às vezes acontece alguma coisa em julho que muda completamente essa minha perspectiva, ou ela aumenta, triplica, quadriplica. Então, assim, não dá pra eu te dar uma resposta, eu posso te dar um piso. Meu piso é que eu vou quintuplicar o meu escritório em 5 anos. Esse é o meu piso. Cara, pode ser que numa reunião aqui que eu faço com você me dá um Feche. insight Uhum. que ao invés de vai ser 5 anos, vai ser 4 anos e meio. Pode acontecer, Claro, claro. porque as coisas acontecem muito rápido. Acontece. E pô, daí vamos pra realidade. Cara, nunca me imaginei ser sócio do Flávio Augusto, do Carcaneiro e do JJ. Nunca. A gente não. Acho que a gente conversou um pouco antes, lá no Fire mesmo, que a gente acabaram de entrar. Sim. E aí eu falava com você, porque as pessoas já estavam. Como a gente tinha acabado de entrar, logo de cara não tinham apresentado pra gente a Trinca.
né? Porque eles estavam dando preferência para quem já estava mais Sim. antigo, e isso é super compreensível. Mas conforme a gente foi conversando, eu falava com a minha irmã, eu falava, cara, não é algo que faz sentido pra gente agora, é um investimento muito alto, né? Então, não é o que a gente quer. E é isso que aconteceu. Em 2 meses, a gente muda. Nisso, acho que no evento Da Rafa, né? a gente falou disso. Vieram com a proposta, vou lá ouvir. Vamos lá ouvir. Foi um pouquinho antes, é verdade. Então, assim, só que aí as coisas começam a mudar. Você começa a ver por uma outra perspectiva, as coisas vão acontecendo, você vai conquistando às vezes mais cliente aqui, que vai fazer você conseguir pagar o seu investimento ali da frente. Então, é o que não para. E assim, você tem que estar em movimento, só que você tem que estar fazendo as coisas. Sim. Porque tem gente que vai entrar aqui nesse ambiente e não vai querer ter tomar atitudes. Por certo medo, receio. Não, assim, mentoria é muito claro, eu deixo isso claro para todos os meus mentorados. Eu te dou a direção, mas você escolhe a velocidade. Então, assim, tem gente que entrou comigo lá no começo do FIRE e na minha visão tá igual. Você não ficou frustrado? Não com quem entrou com você, mas os seus mentorados? Sim, fico. A gente tava falando sobre isso ontem, inclusive. Cara, porque eu fico pensando, a gente tá montando uma mentoria agora, onde a gente vai lançar no dia 24, e eu estava pensando justamente nisso. Eu falei assim, cara, a gente vai pegar mentorados, mas eu já sei que depende muito da pessoa do que de mim. Só que se a pessoa não der certo, cara, eu vou ficar muito frustrado com isso. Sim. Porque vai parecer que eu não fiz a pessoa realmente correr atrás, sabe? Eu não consegui mostrar, ter essa visão. O que você entende disso? Nossa, a gente tava muito discutindo isso ontem, que eu falei, meu, a gente precisa, tipo, do resultado dessas pessoas. Aí, tá, mas a gente já fez N reuniões, a gente já deu N atividades para a pessoa executar. A pessoa não executa. E aí, o que eu vou fazer? Falei, tá rasgando dinheiro, jogando dinheiro no lixo. Total. Porque se a pessoa não entra com o propósito que você entrou, tipo, meu. E é muito o que a gente escuta. A MLS não é pra você pagar com o dinheiro que você tem. É pra você criar dinheiro novo. Perfeito. E com isso você vai pagar daqui pra frente. Então você tem que fazer acontecer. E não olhar pra sua conta, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui pra pagar o clube. É isso aí. Não, é tipo, vou entrar e agora sim, o que eu vou fazer pra pagar esse boleto? Então, a primeira entrada eu dei, o segundo eu tenho que fazer o seu dinheiro. dinheiro você tirou da sua entrada. Acabou, perfeito. O segundo boleto já tem que vir de negócio novo. E é o que você fez desde o começo. Em 4 meses você colocou aí o pé na estrada e fez acontecer. E é uma coisa simples, porque você ouvir, você entendeu o que os maiores estão fazendo e querem que você faça, te orientem e você colocar em prática. Não é nada absurdo. Tem gente que vai ter mais dificuldade do que o outro, mas, cara, é colocar em prática aquilo que os nossos mentores estão ensinando. Sim. Entende? Então, é algo que eu falo muito com a minha irmã. A gente, no FIRE, a gente tem direito a 12 mentorias, né? Dentro de um ano por pessoa. Nesses meses, a gente já tinha usado 7. Entende? Tava pra acabar. Agora entrou na trinca, é ilimitado. Mas a gente já tinha usado 7, já tava preocupado. Já falei, pô, vou ter que fechar outros FIREs, não vai ter jeito, né? Vou ter que comprar mais cadeira. Vou ter que comprar mais cadeira, não é possível. Então, por quê? Porque realmente a gente estava conseguindo colocar em prática. E você faz a mentoria, coloca em prática. Faz a mentoria, coloca em prática. E aí você tem abertura direto com os mentores, né? De você ficar tirando dúvidas. Então, praticamente você tem mentorias ali full time, né? Por WhatsApp e tudo mais. Isso é muito bom. É um diferencial muito grande. Que eu conheço outras mentorias por fora que não fazem isso, não tem essa entrega, assim, de você conseguir ter uma facilidade muito grande pelo WhatsApp de acompanhamento. Isso é um diferencial muito grande que eu senti. Todos os clubes ali do Johnny, eu tenho certeza que o seu é igual, não muda. Sim. Então, para as pessoas, cara, é saber usar. Saber usar. Eu conheci pessoas ali no FIRE que saíram agora recentemente e lá no FIRE tinham me falado, Renan, então, mas eu não tô usando. Eu não tô fazendo a mentoria, eu não tô indo nos eventos. Cara, e você precisa disso. Assim, teve uma pessoa que veio falar comigo, ela não ia no Fire Experience, não lembro qual motivo. Eu falei, cara, são 6 dias no ano. Não é opcional não ir. E daí, assim, eu piorei um pouco. Eu falei assim, cara, a gente também, como mentor da MLS, eu tenho 3 encontros, acho que 2 de um dia e o último de 2 dias. Mano, são 4 dias no ano. Meu, se fosse aniversário da minha esposa, eu iria. Se fosse o aniversário da minha mãe, que nem a gente foi pra África do Sul agora. Cara, se fosse aniversário da minha mãe no dia que eu ia estar lá, eu levava minha mãe pra África do Sul. Não é uma opção eu não ir. Sim. Não é uma opção. E é isso, são pouquíssimos dias. E, tipo, é um momento que você tem pra ter
um aprendizado que ele não é falado em rede social. Não. É um aprendizado ali, assim, na fonte. E também é o momento de você fazer ali um networking com outros mentores da MLS. Sim. E não é um network de captação como cliente, é um network de troca de conhecimentos muito grandes. Porque na MLS você tem N atividades ali, então são... Uma coisa que eu aprendi muito é as pessoas elas ficam tão focadas em olhar o que o seu concorrente está fazendo, que elas não param para analisar o que outras atividades estão fazendo de diferente que você pode pegar e replicar dentro do seu negócio. Sim. Entende? Ela tá preocupada ali, meu concorrente tá fazendo isso, eu vou fazer isso, vou começar a disputar entre si. Cara, não é esse o jogo. O jogo é você trazer um diferencial, então olha o que o outro tá fazendo para você replicar dentro do seu, sabe? Então, esses momentos esses eventos, essas imersões, são importantes para você conseguir puxar insights do que os outros estão fazendo, como que tá o mercado ao todo, Sim. né? Não o mercado somente no seu ramo, né? Eu fiquei muito... Eu entrei na Trinca depois que abriu a agenda, então eu não consegui entrar para ir no evento do Clex. Cara, eu fiquei mordido em todos esses dias. E aí eu fiquei na minha irmã, assim, eu falei assim, Mayra, olha o que tá acontecendo no Clex, olha o que eles estão falando, não sei o quê. Foi agora essa semana, né? Foi essa semana. E assim, eu fiquei praticamente o tempo inteiro, 24 horas, entrando ali no Instagram do Johnny, eu entrava no Instagram do Rony, entrava no Instagram dos outros mentores que eu sigo também no meu Instagram. E aí eu falo, cara, olha que da hora, nossa, eu queria muito estar ali, aprender isso com o Joel, eu queria aprender tudo isso com o Flávio. Cara, são coisas que eu queria muito, tava com essa ânsia de estar ali, sabe? Então... eu não consigo entender as pessoas que não conseguem ter essa ânsia. E tá dentro, tá pagando pra aquilo. Você comentou que já fez 7 horas aí de mentorias. Uhum. O que teve de... sei lá, alguns insights que você pode trazer pra gente que foi uma mudança de chave pra você que realmente você aprendeu, aplicou e teve o resultado? Olha, eu vou dizer, na verdade, assim, não é um insight, mas assim, uma atitude que a gente tá fazendo dentro do escritório, que é uma coisa que o Johnny falava e a gente sempre teve medo de fazer, e na mentoria o Johnny falou e a gente está só replicando, que é aumentar os nossos honorários em 20%. A gente colocou agora 20%, o reajuste, estamos colocando agora em março, meus clientes estão fazendo. E, cara, com medo muito grande de perder cliente, entende? Porque assim, primeiro que eu entendia já que os meus valores, o meu preço estava muito abaixo do meu valor. E aí a gente precisava subir, porque o nosso custo estava muito alto. Eu estou com pessoas especialistas, hoje eu tenho os melhores sistemas do mercado, a estrutura é toda nossa, então o nosso custo está muito alto. Só que eu não estava conseguindo ali passar para os nossos clientes, que já estão mais antigos e tudo mais. E aí o John falou, Renan, coloca isso aqui em prática. Coloca em tal mês, tal. A gente começou a colocar. A gente está no 5º dia do, sei lá, 10% vieram reclamar, a gente negociou. E foi isso que deu super certo, tá dando super certo. Então, volta naquilo, colocar em prática aquilo que seu mentor fala, entende? Tipo, cara, você precisa ouvir quem já passou por aquilo, quem aplica aquilo. E as pessoas não conseguem fazer isso é o mínimo. E é isso também, assim, a gente fez isso também, é o 2º ano que a gente tá fazendo isso. Você tá fazendo todo ano? Sim. E é aquilo, tipo, se você pegar pra fazer a conta, tipo, ó, vamos lá, eu faturo R$1 milhão. Eu tenho, só pra ficar fácil a conta, 1.000 clientes, legal. Eu vou aumentar em 20% meus honorários, pra 1.200.000, legal. Eu perdi 50 clientes. Cara, perder 50 clientes é muita coisa. Sim. Mas é muita coisa. Você ainda aumentou seus honorários, você perdeu 50 clientes, ou seja, você tem mais tempo livre na operação. Sim. E seus honorários aumentou em 15%. Esse é o cálculo. A minha financeira me mandou um e-mail anteontem falando, olha, estamos perdendo esse e a gente teve que reduzir menos, no nosso acordo foi menos. Aí ela me mandou, fiz um cálculo rápido e falei, pronto, está em 15% por enquanto. Só esperar o resto pagar. Não, e é isso, porque assim, vamos lá, eu falei que a gente perdeu 50 clientes. Cara, ele é seu cliente há algum tempo. Ele não vai simplesmente, não quero, tchau. Porque é isso, assim, o empresário de modo geral, e puta, que os empresários não ouçam isso, mas o empresário de modo geral, ele não conhece 1 milhão de contadores. Não. Cara, o Renan, ele é meu contador, e ele é meu contador há anos e nem conheço outro contador.
meu, eu não posso ficar sem o Renan. Uhum. Então, olha, eu vou... Cara, Renan, podemos reajustar em, sei lá, 5%, 10%? Daí você fala, pô, Bruna, 5% eu não consigo, porque isso ainda é inflação e a gente tá investindo nisso, pra te atender melhor e tal, lá, tal, lá. Você cria uma narrativa por Claro, trás. claro. Mas posso te dar isso. Igual a gente começou a dar imposto de renda. E o cara não sentiu. E você dilui o valor do imposto de renda no ano. Você entendeu? Essa foi uma sacada que a gente fez. A gente aplicou isso para um cliente. Maior cliente nosso. Provavelmente o imposto de renda dele devia ser alto também. Então, pontualmente, ele vai se desafogar. Acabou. Depois ele diluído. Eu vou ver se eu aumento mais uma vez os honorários esse ano. Tá certo que a gente ainda tá em março, mas tanta coisa aconteceu. Vai que aconteceu com o meu cliente também. Reajuste semestral. Reajuste semestral. Nossa senhora. E o contrato? Mas aí tem contrato. Aí, aqui ó, contratos foram feitos para serem mudados. Mas isso é um insight, é uma coisa, uma atitude que eu falo e minha irmã tá fazendo igual. Outro dia minha irmã teve mentoria com a Nelly, cara, ela saiu assim, maravilhada, assim, e colocou tudo que a Nelly passou, ela começou a colocar em prática, tá dando um resultado muito grande. Igual aqui, podcast, é uma coisa que dá um resultado muito grande. Minha irmã foi num podcast, que quem faz é um cliente nosso, da área de transportes privados e de alto padrão. Então, cara, esse cara só anda, quem tava aqui essa semana de banda famosa? O AC/DC. AC/DC. Então ele tava fazendo todo o translado do AC/DC. E aí, então ele só tem parceiros desse tipo e é quem trabalha no podcast. A minha irmã participou do podcast, lançou essa semana. Cara, foi um dos maiores visualizações que tiveram e começou a aparecer cliente por lá. Então assim, você está presente em todos os lugares. Né? Igual eu tô aqui, pô, o Caio mandou lá, quem quer participar e tal do meu podcast. Falei, posso? Ele falou, claro, tô super convidado, vem pra cá e tal. Cara, é você estar presente, se fazer presente, que não é visto, não é lembrado. Tem que estar em movimento. E é isso assim, cara... Não dá para prever o que uma ação sua vai gerar. Não dá. E assim, você tem que estar em movimento. Porque, pô, você aparece no podcast aqui, você vai no evento lá, você faz o podcast pro seu cliente, você cria seu próprio podcast. Cara, Renan, você tá fazendo isso para captar cliente? Cara, sim! Indiretamente. No final das contas, sim. É o que vai gerar de resultado. Mas, tipo, não é o tipo da coisa que eu espero. Uhum. Vai acontecer? Vai. Mas não é o tipo da coisa que eu espero, tipo, nossa, esse podcast vai ao ar quinta-feira, na sexta, o telefone do Renan toca. Não é esquece. assim. É um processo. Perfeito. Tipo, é um movimento, mas assim, eu virei pro meu escritório, pro meu sócio, eu falei assim, Du, eu não sei quem vai ser o maior cliente do escritório. Eu tenho certeza que ele vai vir do ecossistema da MLS. E eu coloquei na minha cabeça que após 100 eventos, eu iria descobrir... 100 eventos, colocou um número. Eu iria achar essa pessoa. Uhum. Cara, se eu for em um evento por mês, Tá. eu vou demorar 8 anos. Se eu for em um evento por semana, eu vou demorar 2 anos. Uhum. Eu não vou esperar 8 anos. Perfeito. Ponto. Então, pô, se o nosso maior cliente paga, vamos supor, 20 mil reais por mês... Cara, se vier um cliente maior que esse, Ótimo. pagou todo o investimento Claro. nosso. E novamente, volta a ideia do LTV que a gente tem muito alto. Então, assim, estar em movimento traz muito resultado. E é resultado que é impossível você prever quando você está no movimento. Cara, vai aparecendo as coisas. E é engraçado porque as pessoas, elas já te conhecem, elas sabem podem até saber já o que você faz. Mas se ela não enxerga esse movimento que você também está fazendo, elas não vêm para você. Você Sim. não ganha credibilidade. É muito Sim. engraçado isso. Enquanto eu não estava junto na Trinca e tudo mais, só estava realmente passando ali no Fire, que o Johnny já tem um nome muito grande, mas quem conhece o Johnny são contadores. Não são empresários de outros ramos. Quem não vai saber? São poucos que sabem. Entendeu? É uma bolha. Mas só de você estar participando de evento igual o Oscar, que você tem ali dentro do Fire. Cara, onde você tava? Você surge aquela curiosidade. E aí as pessoas começam a querer se sondar mais, vai ganhando mais credibilidade e vai aparecendo pra você. Sim. Né? Sim. E esse é só um movimento. Que todo mês, toda semana, você tá lá fazendo um movimento diferente. Perfeito. Meu, imagina um cliente seu que minimamente conhece o Flávio Augusto Vieira. Mano, Renan,
por que você tá aparecendo em tanta foto com o Flávio? É isso aí. Por que agora eu não vejo mais tanto Demari contabilidade, eu vejo Trinca contábil? O que tá acontecendo? É isso aí. Não é, eu assinei um contrato, eu sou sócio do Flávio Augusto numa empreitada contábil, no ecossistema contábil como um todo. Sim. E a pessoa vai querer ficar mais próxima de você. Aí a gente começa a entrar mais em assuntos tipo, voltado para retenção de cliente. Porque o cara, ele não vai querer ir para um contador que não tenha ligação, por exemplo, com o Flávio, com o Caio. Né, não precisa nem colocar tanto isso. Tipo, a régua de um contador dele vai ser muito alta. Vai. Porque assim, cá entre nós, não tem diferença nenhuma na forma como você apura o imposto, a forma igual. como eu apuro o imposto, a forma como você faz a folha e eu faço a folha. Um cliente, ele sai por um erro técnico se ele for muito repetitivo. Uhum. E cara, pra ele ser muito repetitivo, você erra muitas e muitas vezes, porque você errou, o cliente falou. Você erra de novo, o cliente falou. Você erra de novo, o cliente fala. Você fala, meu... Mas aí já não entra muito no técnico, é o atendimento. Perfeito, aí é o Pro atendimento. atendimento, não é? É que questão tudo no de- final ele gera no atendimento, ele acaba no atendimento. Você tem que não ter vai um erro corrigir o cliente muito porque grotesco É. pra você perder o cliente. Vai ser É porque isso. você não corrigiu o seu erro ou a forma como você tratou o cliente. Não Perfeito. é o erro em si. Porque até o erro que gera problema pro cliente financeiro, você consegue suprir pagando. Responsabilidade de contabilidade. É. Quantos erros eu já não... A gente não é perfeito. Tive que arcar. Hoje eu tive que fazer o que com o meu crescimento? Um RC, um seguro de responsabilidade civil, porque você começa a pegar clientes maiores. Pode ser, a gente trabalha com funcionário, com humanos, o humano erra. A operação pode ser errada. A única coisa que eu tenho que fazer é arcar com aquele erro. E aí, sim, como que você vai desdobrar esse erro? Vou me preocupar com o cliente? Entendeu? Vou atender, vou até lá, pedir desculpas pra ele, olha, não vai acontecer, tô tomando essa e essa e essa medida. Que é isso que o cliente quer, que você se preocupe com ele. Exatamente. Não que você fale assim, tá bom, acerta e você pronto, acabou e e- pronto. Também não é assim. Exato. Né? Então a gente entra nesse período, nesse ponto que você vai conseguir segurar mais o cliente realmente contigo. E também assim, se você trabalhar suas redes sociais e trabalhar isso bem com a base de clientes que você tem, o seu cliente para de te ver só para mandar imposto, para mandar recibo, para mandar, enfim, obrigações de modo geral, e começa a ver o Renan participando de um podcast, o Renan num evento É de isso aí. médicos, o Renan num evento empresarial. E ele fala, mano, o Renan tá mandando bem. E aí ele vai querer começar a estar também nesse ambiente. E aí Sim. você começa a fazer o quê? Gerar novas experiências para o seu cliente. Que experiência é o que segura tudo. Sim. A gente sabe disso, né? Esses movimentos, um tipo de imersão, um tipo de evento. A gente vai fazer o nosso evento no dia 24, e a maioria das pessoas que vão estar lá já são meus clientes. Porque eu quero trazer essa experiência para o meu cliente. Muitos clientes meus nunca passaram por esse tipo desse mundo que eu estou vivendo. Né? Um dia que você vai trabalhar com vendas, um dia que você vai trabalhar posicionamento em rede social, autoridade, cultura, eles não passaram por isso. Né? Então, você traz essa experiência para ele, aí você, olha o evento que a Demari está fazendo, que a Demari está patrocinando, tudo mais. Cara, isso é muito bom, você consegue trazer isso, você prende o cliente mais para você, se aproxima do cliente, isso é muito bom. Sim. Sim. E faz os planos do Renan agora para os próximos... Tem mais o quê? Foram 4... Tem Próximos mais 8 8 meses se posicionando aí como contador da Trinca Contábil, na área de educação, principalmente. Olha, é aquilo que o Caio falou, né? A gente coloca ali com a nossa base, nosso piso, né? Então, questão financeira, a gente tem a nossa meta, a gente colocou no ano, e lá em janeiro, mas a gente já tá mudando já, porque por questão da Trinca, provavelmente a gente vai aumentar um pouco mais. A gente já tinha colocado uma super meta, provavelmente vai ser a super meta, a nossa meta. Em questão de posicionamento, tanto eu como minha irmã, a gente está trabalhando muito nas redes sociais. Acho que isso, na verdade, é o ponto principal, nosso foco de trazer autoridade, porque a gente conseguiu entender que a nossa cara é quem vai trazer as coisas para vai trazer clientes e o nosso crescimento no nosso ecossistema. Então, eu estou trabalhando muito isso. A minha irmã, ela trabalha mais posicionamento técnico e eu trabalho mais a parte comercial, posicionamento em rede social, enfim. Então, eu quero me tornar mais autoridade nesse ponto, sabe? Eu quero realmente influenciar mais pessoas no lado empresarial, para eles estarem nesse meio, porque eu consegui entender que isso está mudando a minha vida. Então eu quero
mudar a vida de outros. E eu tenho dentro do nosso ecossistema muitos empresários que passaram pela mesma coisa que eu, na parte de sucessão. Então, eu tenho muitos empresários que têm os seus filhos entrando nos seus negócios, que têm as dificuldades que eu tive lá atrás. Obviamente, é muito diferente. Meu pai, eu falo que ele é um pouco fora da curva, porque ele deu uma abertura muito grande, que é coisas que muitos pais não dão essa abertura para os filhos na hora de um processo de sucessão, não entendem o que é uma sucessão, acham muitas vezes que sucessão é o filho querer tomar o lugar do pai. E então tem que trabalhar a cabeça dos dois, tanto do pai como do filho. Sim. O filho também não pode achar que ele vai fazer o que ele é quiser, o dono. que ele é o dono, né? Então é a gente trabalhar também essa cabeça do filho. Então eu quero me tornar muito uma influência nesse ponto, sabe? De conseguir ajudar os jovens a crescerem e evoluírem. Por exemplo, hoje um dos trabalhos que a gente tem dentro do nosso ecossistema chama The Marine Talents, onde a gente coloca jovens de 16 a 18 anos lá dentro do escritório. Não é menor aprendiz, não é estágio, é realmente um trabalho indeterminado, né? Um contrato indeterminado, CLT, eles trabalham das 8 às 18, eles têm que estudar à noite, então eles já vão criando responsabilidades, têm que ir bem na escola. Tem aquelas regrinhas, né, da CLT, de que não pode fazer hora extras, enfim. Mas a gente começa a ensinar eles a como se portar, como se vestir, como se comunicar, como responder um e-mail. Então a gente trabalha já com esses jovens. E a mesma coisa eu quero fazer já na parte do empreendedorismo. Conseguir ajudar esse jovem a crescer, evoluir a empresa dele, que ele pode colaborar com o pai. Meu pai fala muito assim, Renan, você não para, você está em todo lugar, você está fazendo coisa nova. Ele fala, dá um tempo, é muita coisa para você. E hoje eu consegui realmente delegar muitas coisas operacionais físicas, né? E realmente estar mais no operacional estratégico, mais no operacional tático. Então eu consigo fazer muitas coisas. E aí o que eu falo para ele, eu falo, pai, mas eu preciso aproveitar esse tempo. Eu não sei até quantos anos eu vou ter eu vou ter essa energia, essa agilidade. Então eu preciso aproveitar esse tempo. Então a mesma coisa eu quero passar com quem está passando pelas mesmas coisas que eu já passei. Sabe, essa dificuldade de você ser jovem e você querer ter voz dentro da empresa, porque as pessoas ali com quem você trabalha te diminuem porque você é filho do patrão, entende? Acha que você vai pegar o lugar delas somente por ser filho do dono. Então, passei por muitas dificuldades assim, e de ouvir as pessoas falarem. Então, eu tive que trabalhar a minha mente, tipo assim, não, eu sou foda, eu tenho um potencial muito grande para assumir tudo isso, e eu vou aplicar. Mesma coisa com o cliente, pô, você com 18, 20 anos de idade, cuidando das contas dos clientes, como que você vai se posicionar na frente do seu cliente para você ganhar a confiança dele? Pra você mostrar para ele que você consegue. Eu com 21 anos já era formado, já era contador. Então, assim, é muito jovem para você ter, entende? Então, eu tive que passar por esses desafios que me fazem hoje eu conseguir querer ajudar outros jovens a crescerem e evoluírem nos negócios deles no processo de sucessão também, sabe? Então, eu quero ser influencer nisso. Boa, sensacional. E, assim, se você pudesse resumir numa frase curta, o quanto mudar de ambiente, vir para o ambiente da Mentor League Society, falando um pouquinho da Mentor League Society, ela é a maior liga de educação empresarial do Brasil, lideradas pelo Flávio Augusto, pelo Caio Carneiro e pelo Joel Jota. O Renan, ele tá em um dos maiores clubes da MLS como mentor. Eu tenho um clube na MLS, um dos 170 clubes que tem na MLS. Somos hoje 10 mil empresários. E, assim, dando um spoiler aqui, o Flávio Augusto falou que em poucos anos a elite empresarial do Brasil fará parte da MLS. Sim. Imagina o poder que isso não tem. É muito grande. Muito grande. Mas a pergunta é: o quanto estar nesse tipo de ambiente mudou a sua visão de vida, de negócios, de relacionamentos? A gente, quando eu falo, é eu e minha família, né? Eu, meu pai, minha irmã. A gente vinha de uma bolha onde nós éramos os maiores daquela bolha. A gente está hoje na Zona Leste de São Paulo. Somos o maior escritório de contabilidade ali da região. Não tem outro. Então você fica o quê? Você se vangloria, né? Então você fica com o ego ali altíssimo. Pô, olha a minha estrutura, olha tudo que eu entrego, eu tenho uns clientes muito bons, tudo mais. Quando você sai desse ambiente, você sai da sua bolha, você começa a conviver com outras pessoas muito maiores que estão muito à frente de você, você começa a ficar totalmente desconfortável. Cara, e aí esse desconforto é uma coisa que eu gosto muito, em particular. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de estar ali acomodado.
Então, esse desconforto fez eu correr atrás. Então, a gente estava conversando, né, que pagar um boleto faz você ficar desconfortável. Mas não é só isso. É realmente você estar desconfortável quando você vê que tem pessoas muito maiores que você não está fazendo nada. Você tem muita coisa para você melhorar. Um dos principais pontos que eu coloquei dentro do meu negócio foi parte de vendas. Porque a cabeça dos contadores antigos é que a venda ali de indicação é a melhor coisa, né? Se meu cliente indica, acabou, é isso daí, mas ele também não pede indicação do seu cliente. Perfeito. Né? É uma indicação passiva, não é uma indicação ativa. Chegar, chegou. Se não chegar, Cara, também. Entendeu? Já tem uma base grande. Já tem uma base grande. E aí eu brinco muito que uma das coisas que mais me pegou no Johnny no dia que eu fechei foi, ele fala assim, se o seu cliente indicou foi por dó. Cara, aquilo ali me pegou tanto. Eu falo, puta, é verdade, porque eu não pedi nada. O cliente tá me indicando só. Então, eu comecei a ficar totalmente desconfortável. E isso aí me fez criar várias outras áreas. Então, hoje eu tenho social media, que eu entendi qual que é a importância. Hoje eu tenho a parte de vendas, eu tenho um departamento de vendas. Comecei a investir, tô pagando mentorias de venda para eu conseguir treinar meu time específico. Então, e porque isso estava me deixando desconfortável. E aí é onde eu começo a ver, então agora eu tô começando a andar igual os grandes. Tô com uma estrutura de gente grande, contabilidade grande, ecossistema grande. Comecei a entender o poder de ecossistema. Então, cara, o desconforto foi uma das maiores coisas que veio quando eu entrei nesse ambiente. Boa. A única coisa que eu fico chocada é isso. Faz 4 meses. Faz 4 meses. Não, 4 meses muita coisa É mudou. isso que eu fico mais chocada. Tipo, o tempo voa nesse ambiente. Muito. Porque acontece tudo muito rápido. Sim, e eu, em particular, precisava muito disso. Minha terapeuta, ela fala pra mim, Renan, você é uma pessoa que se é movida por desafios. E quando você alcança ele, você perde o interesse. Então, eu perco o interesse por fazer aquilo que você está fazendo. Então, eu preciso estar em constante movimento, de constantes desafios. Então, agora coloquei um social media, beleza. Agora eu vou colocar uma parte de vendas, beleza. Próxima etapa vai ser, sei lá, um social seller. E assim vai indo, sabe? Tipo, desafios para ir implantando. Porque eu tive essa dificuldade também para colocar no meu pai. Meu pai não entendia qual que era a necessidade de eu ter um social media no tamanho que a gente tem hoje. Entende? Você também tem que saber o tamanho que você tá, né? O tempo certo de você colocar cada coisa. Isso aí é óbvio. Mas meu pai não entendia, a mesma coisa a parte de vendas. Meu pai, mesmo depois que a gente entrou no Fire, meu pai não entendeu a necessidade de ter um time de vendas. Eu tive que, mesma coisa, provar para ele. E aí, como que eu comecei a ter estratégia? Identifiquei quem era a pessoa ali dentro do escritório para trazer para vendas. Então, esses desafios é algo que me move dentro desse ambiente. Você vai conversando, aí você vê, aquele cara tem dentro do negócio dele, vou implantar no meu. E aí você vai querendo ali crescer cada vez mais. Isso é legal. Bom, e a pergunta final do nosso podcast: qual é o legado que o Renan quer deixar? Qual legado que o Renan quer deixar? Ai. Eu acho que... Não, acho não, né? Tem que ter certeza daquilo que você faz. Você nunca não pode achar. Mas tenho certeza que eu quero ser uma pessoa que as pessoas vão lembrar pela forma como que ele agia, sabe? Eu vou muito pro lado de liderança, eu vou muito pro lado de criar times, de gestão, e a forma como você lidera não é pelo seu cargo, né? São pelas suas atitudes. Então, o meu legado realmente é as pessoas olharem e falar assim, quero continuar a fazer o que o Renan fez para eu conseguir chegar onde eu quero. Hoje eu comentei, né, que eu tenho lá o projeto The Marine New Talents, e os jovens que a gente tem lá, hoje são quatro meninos que já nem são mais New Talents, a gente já tá colocando outros ali para virar New Talents. Cara, hoje eles se vestem igual a mim, hoje eles praticam esportes. Teve a época que eu fazia corrida, eles estavam fazendo corrida também, começaram a correr. Então, eu estou no caminho certo. Então, é esse o caminho que eu quero fazer, não só com eles, mas com todos aqueles que me acompanham, sabe? Realmente, a pessoa viver isso, não somente, sou o dono e pronto, acabou, é por isso que eu que mando. Mas é como que eu vou agir com os outros, como que eu vou ajudar os outros. Boa. Sensacional. Parabéns pelas decisões rápidas que você tem tomado. Muito obrigado. É óbvio, mas esse é só o começo. Sim. Eu tenho certeza que você vai ser um dos caras de maior destaque no ecossistema do Johnny. Legal. Né? É uma pretensão ter um clube na liga também? No momento, não. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas, aumentando, a gente tá muito focado. Mês que vem no Fire Experience a gente conversa. Nossa Senhora. Cara, obrigado. A gente conversou pouco.
Foi. né? Mas a gente tem muita coisa em comum. Novamente, eu tenho certeza que você vai conquistar muita coisa ainda. Tentar falar sem chorar. Cara, aproveita o tempo que você tem com seu pai. Eu não sei se o seu pai, ele é do tipo que assim, não que comemora com você, mas que tipo, que agradece a você, fala, pô, filho, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ou tipo, só, você não fez mais que sua obrigação, moleque. Não que meu pai tenha sido assim, mas, cara, curte o tempo que você tem com seu pai. Eu falei muito com o Guigo, o irmão da Nelly, que é legal que eles também trabalham juntos, e tipo assim, eu falei, meu, Guigo, quando foi a última vez que você parou e ouviu seu pai? De verdade. Daí ele, pô, cara, assim, graças a Deus a gente tem uma rotina boa, eu já tenho digamos assim, um desenvolvimento pessoal legal em relação a isso, mas eu sei que pode melhorar muito e tal, mas assim, dá valor à pessoa do seu pai, com todos os prós e contras que ele tem, assim como todo mundo tem. Tipo, sei lá, tenta uma vez por semana, uma vez por mês que seja, sai pra almoçar com ele sem ter hora pra voltar. E tipo, faz assim, tipo, de 15 em 15 dias, uma quinzena com você com seu pai, outra quinzena ele com a sua irmã. Uhum. Que sabe que, tipo, também essas coisas só aparecem depois que a gente passa por um trauma. Tipo, 7 perguntas que eu gostaria de fazer pro seu pai. Eu acho que isso nunca apareceu pra você. Não. Pois é, pra mim aparece pra um caralho. Desculpa. E daí eu perguntei pra minha mãe. Eu falei, mãe, qual é a melhor memória que você tem nossa? Meu, sabe o que ela me respondeu? A gente ir almoçar juntos de mãos dadas. Nossa. Você fala, cara... Tipo... O ser humano é movido por ambição. Eu também sou igual a você. Só que... Não é porque você é movido por ambição que você não pode ser feliz com tudo que você tem hoje. Perfeito. Cara, a gente precisa de muito pouco pra ser feliz. Mas muito pouco. E... Às vezes a gente ficar correndo aí atrás da próxima meta, a gente não dá valor pra tudo que a gente já tem em volta. Então... Curta bastante o seu pai. Qual é o nome do seu pai? René. René, vai no Fire Experience com o Renan. Por favor, você não vai se arrepender. Você vai ver um monte de doido lá. E você vai ver assim como o brilho do seu olho, o brilho do olho do seu filho brilha diferente nesses ambientes. E o Flávio Augusto falou que você só dá certo na vida quando você vê os seus filhos dando certo. Então, eu tô só no comecinho da minha trajetória. Você não tem Ainda filhos, tá? Vai começar ainda a sua trajetória, essa parte ainda. mas chega hoje e fala pro seu pai que, pai, você é um homem de sucesso. Ou pergunta, pai, o que é um homem de sucesso pra você? Faz ele chegar nessa conclusão. Sair daqui, já vou ligar no carro já. É isso. Obrigado. Eu te agradeço. Gostoso esse podcast. Eu sou emocional pra caralho, eu choro fácil. Mas falar do meu pai é ali o meu cotovelo, meu Muito tornozelo fraco. de Aquiles. Cara, é isso, amor. Termina aí. Faz um encerramento Mas melhor que o meu. se for pra eu ter tempo pra tomar um café com esses dois aqui, tem que ser só podcast, vocês vão ver só podcast, viu? Que eu já tô tentando, ó, desde o ano passado, tentar gravar aqui, ó. Tentar falar com vocês. Mas obrigada, Eu que adorei agradeço. conhecer Foi um sua prazer. história. Achei incrível, assim, a questão da sucessão, porque não conheci seu pai, espero conhecê-lo no Fire Experience. Vou fazer de tudo. Mas ele ser super aberto, eu acho isso o mais importante. Ouvir os filhos. Acho que fica essa lição para todo mundo que vai passar por essa sucessão, é isso. Porque os filhos também têm que experimentar, né? Então vocês também têm que ter o momento de vocês. Tudo bem que dar valor a tudo que ele construiu
Porque ele não chegou onde ele chegou por nada. Sim. Tem todo um motivo. Mas de ouvir você e a sua irmã. Acho que isso é o mais bonito que fica de ensinamento, de ouvir as pessoas mais jovens. É importante, acho que a nova geração que tá vindo também tem... A gente fala mal das novas gerações, mas também elas têm muito a contribuir, tem muita coisa e a energia que vem junto. Com certeza. Com Obrigada. certeza. Eu que agradeço. Obrigadão, Caio. Valeu. Obrigado, viu? Obrigada. Foi um prazer. Então, esse foi mais um Legacy Suas redes Podcast. sociais. Deixa suas redes sociais. Renan.demari, pode me seguir lá. E Demari Contabilidade, pode seguir lá também. Boa. Coloca na descrição depois. Sim. Esse foi mais um Legacy Podcast. Se você gostou, curte, compartilha e escreve aqui no final. Se você chegou até aqui, escreve pra gente. Sucessão, amor. Obrigada. É. É que Sucessão. essa parte é sua. Ah, a gente tem que estar pronto pra tudo, poxa. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Valeu.